Você vai conhecer agora a história de um dos maiores avivalistas que já pisou nesta terra. Um homem que tem um espaço no centro do museu de Billy Graham. Um homem que abriu espaço para que as mulheres pudessem ter voz no movimento litúrgico. Um homem que trabalhou profundamente contra a abolição da escravatura. Um homem que pregou Olá, tudo bem? O meu nome é Lucas Bezalel, eu sou líder do Ministério de Missões da Primeira Igreja Batista Casa de Deus e você está no programa Testemunhas, um programa onde nós compartilhamos histórias, onde nós avaliamos testemunhos e, resumidamente, trazemos a você experiência de homens e mulheres que foram completamente cheios do Espírito Santo, enviados para pregar o Evangelho a toda criatura. O nome deste homem que nós estudaremos hoje é Charles Finney. Charles Grandison Finney nasce no dia 29 de agosto de 1792, um ano após a morte de John Wesley. Ele não nasce em uma família com uma educação profunda cristã e o tempo vai passando e com 26 anos ele começa seus estudos na área de advocacia. Ele então começa a buscar o seu crescimento pessoal também. No dia 10 de outubro de 1821, Charles Finney está orando em um matagal e ali ele experimenta a sua poderosa conversão. Vamos ler em suas próprias palavras o que Charles Finney declara como a sua experiência de fé e de conversão. Assim que me virei para sentar perto do fogo, um poderoso batismo do Espírito Santo caiu sobre mim inesperadamente. Nada esperava, tudo desconhecia daquilo que se estaria passando comigo. Não havia sequer imaginado que tal coisa existisse para mim, e eu nunca me recordo de alguma vez haver ouvido uma pequena coisa sobre isso. Foi de toda uma coisa absolutamente inesperada. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais me parecia transpassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas me parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor, passavam-se sobre mim, atravessando-me no todo. Me pareciam como ondas e ondas de amor em forma de líquido, uma torrente de vida e amor, pois eu não achava outra maneira de descrever tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Parecia que o próprio sopro de vida, vindo de Deus, estava soprando sobre mim com as suas grandiosas asas. Não existem palavras que possam descrever com preciosidade, com a quantidade de amor que fora derramado em meu coração. Eu chorava de alegria profunda, urrava de amor e alegria, e o meu coração muito dificilmente teria como poder expressar de outra forma. Mesmo que eu morresse, não tinha qualquer receio de qualquer morte. Quanto tempo permaneci nesse estado eu não sei dizer. E eu pergunto-me se eu estava bem. Entrou-me um estado de espírito de alegria e choro e lágrimas. E fiquei ali sem descobrir o que estava acontecendo. Comecei a contar a um grande líder, presbítero da igreja, o que estava acontecendo comigo. Ele foi tomado por um ataque de riso tão grande que não tinha como impedir a sua gargalhada bem alta do fundo do coração. Que profundo essa experiência, não é? Charles Finney no matagal começa a ser cheio do Espírito Santo de maneira tão grandiosa e profunda, que ao contar para um dos presbíteros de sua igreja a sua experiência magnífica, este homem é tomado por um óleo de alegria profundo. Esse homem começa a rir sem conseguir parar e é tomado pela presença de Deus de igual maneira, como Charles Finney também foi. Essa história e essa experiência de conversão começou a se espalhar por toda a cidade, da qual Charles Finney começou a pregar
em todos os lugares. Finney começou reuniões de oração com jovens e depois começou a pregar em pequenos vilarejos, bairros, aldeias, até ir às grandes cidades pregando o evangelho. Sua aparência física, com seus olhos compenetrantes e vibrantes, faziam com que as pessoas tinham um poderoso impacto da presença de Deus, com uma convicção do Espírito Santo a partir da realidade, da pregação e das experiências sobrenaturais que se seguiam a partir do ministério de Charles Finney. A história conta que Charles Finney enviava sempre 2 jovens intercessores que oravam e se entregavam em oração meses antes de sua concentração e ficavam orando, intercedendo para que quando Charles Finney chegasse, cidades inteiras pudessem entregar o evangelho, entregar-se as suas vidas ao evangelho de maneira profunda e magnífica. Após o seu casamento, Charles Finney continua pregando o evangelho e buscando pelo reavivamento poderosamente. A história conta que em Brownsville, em um inverno rigoroso, Charles Finney é tomado pelo Espírito Santo e as reuniões eram tão poderosas que as pessoas pediam e clamavam para que Charles Finney permanecesse naquele lugar. Mais ou menos em 1875, a esposa de Charles Finney morre aos 82 anos, mas Charles Finney continua pregando o evangelho poderosamente. Para mais de 20 mil estudantes, Charles Finney continuou pregando, ensinando e instruindo a respeito da poderosa glória do Senhor Jesus através dos avivamentos de uma vida cheia do Espírito Santo. Em seu livro Fogo do Reavivamento, de Wesley Duewel, ele conta qual foi o impacto profundo nas missões e no evangelismo que a vida e obra de Charles Finney causaram na vida das pessoas. Olha só o que Wesley Duewel diz em seu livro Fogo de Reavivamento a respeito da experiência de Charles Finney. Um cético tinha uma grande escola secundária em Rochester. Inúmeros estudantes foram às reuniões de Finney e ficaram profundamente convencidos de sua necessidade de Cristo. Certa manhã, depois de as reuniões terem continuado por 2 semanas, o diretor encontrou tantos alunos chorando por causa dos seus pecados que mandou buscar Finney para instruí-las. Finney atendeu o diretor e quase todos os alunos foram convertidos. Mais de 40 estudantes do sexo masculino e vários do sexo feminino vieram a se tornar mais tarde ministros e missionários. Anos mais tarde, o Dr. Henry Ward Beecher, ao comentar esse poderoso reavivamento em seus resultados, declarou: essa foi a maior obra de Deus e o maior reavivamento da religião que o mundo já viu em prazo tão curto. Calcula-se que 100 mil indivíduos se uniram às igrejas como resultado desse enorme reavivamento. E no período entre 1831 e 1835, mais de 200 mil pessoas foram convertidos. E de acordo com o promotor de Rochester, o avivamento naquela cidade resultou numa diminuição de 2/3 no índice de criminalidade e mesmo com a população da cidade triplicando depois do avivamento. Finney foi um instrumento do grande avivamento de grupos de oração. Somente em janeiro de 1858, mais de 100 mil pessoas foram salvas e convertidas ao Evangelho. Isso é o que Deus pode fazer quando uma pessoa se entrega poderosamente cheia do Espírito Santo. Eu te indicaria o grande livro e um clássico da história dos avivamentos, o livro Uma Vida Cheia do Espírito Santo, de Charles Finney. Leia a sua autobiografia, leia a sua história, leia como Deus pode tocar a vida de um homem para impactar uma cidade completa. Este foi mais um testemunho de alguém que entregou sua vida profundamente ao Espírito Santo. Que você aprofunde seu relacionamento com Cristo, que você volte a sua vida com reuniões de oração e jejum, clamando por arrependimento, para que Deus te toque de maneira profunda e gloriosa. O meu nome é Lucas Bezalel e você acabou de assistir o programa Testemunhas.